Boa noite, queridos irmãos. Vamos celebrar esta Via Sacra, acompanhando Jesus nos seus passos derradeiros para entregar a sua vida por cada um de nós. E acompanharemos este percurso físico de Jesus de uma forma espiritual, com o nosso percurso interior. E, portanto, em cada momento de meditação, convido-vos a entrar no mistério que estamos a contemplar. Começamos então esta Via Sacra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Primeira estação. Jesus no Monte das Oliveiras. Nós vos adoramos e bendizemos, ó Jesus. Que remistes o mundo pela vossa santa cruz. Foram depois para um lugar chamado Getsémani, e Jesus disse aos discípulos: sentem-se aqui enquanto eu vou orar. Levou consigo Pedro, Tiago e João. Começou a sentir-se angustiado e cheio de aflição. Depois exclamou: sinto uma tristeza de morte. Fiquem aí e mantenham-se vigilantes. Foi um pouco mais adiante e, caindo por terra, pedia muito a Deus que, se fosse possível, o livrasse da hora do sofrimento. Dizia assim: ó Pai, tudo te é possível. Afasta de mim este cálice de amargura. No entanto, não se faça a minha vontade, mas sim a tua. Voltou depois para junto dos discípulos, mas encontrou-os a dormir. Disse então a Pedro: Simão, então tu adormeceste? Não conseguiste ficar acordado ao menos uma hora? Mantenham-se vigilantes e orem, para não serem vencidos nesta tentação. O espírito quer, mas o corpo é fraco. Primeira estação. Jesus vai ao Monte das Oliveiras rezar, acompanhado dos seus discípulos, depois de jantar. Dali, tinha uma vista incomparável das muralhas de Jerusalém, do templo reconstruído por Herodes, da fortaleza onde residia Pilatos nos dias de Páscoa. O evangelista Marcos emprega aqui a técnica narrativa da sanduíche. Uma cena começa e é suspensa. Neste caso, a súplica de Jesus aos seus discípulos: estou triste, vigiai comigo. De seguida, dá continuidade à sua oração a sós e Marcos conclui, então, a primeira cena, quando Jesus reencontra Pedro, Tiago e João a dormir e, decepcionado, lamenta-se: Simão, então tu adormeceste? Não conseguiste ficar acordado ao menos uma hora? Muitas vezes é este o papel dos discípulos escolhidos. Recordo o que dizia um companheiro salesiano e com quem partilhei a missão pastoral durante vários anos. É nos momentos mais difíceis que é possível avaliar o que é que tu és de verdade e medir o quão cristão és, porque quando o caminho é fácil, o normal é responder bem e estarmos satisfeitos. E tinha toda a razão. É nas dificuldades mais sérias que nos revelamos. Como achas que reages nos momentos em que a vida se torna mais complicada? Isolas-te, foges ou segues em frente? Jesus, apesar de angustiado pela aproximação da sua morte, mostra-nos quem é verdadeiramente, dizendo: Pai, que não seja feito o que eu quero, mas sim o que tu queres. Assim, podemos concluir que Cristo deu novo significado à tua vida, ao seguir a vontade do Pai e em dar a sua vida pelos outros, porque ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. João 15:13. Mesmo quando esses amigos não compreendem a sua missão e adormecem no momento decisivo. Como te encontra Jesus nos momentos importantes? Desperto ou a dormir? Cumpres a vontade do Pai? Sabes qual é? Quem te ajuda a descobrir?
Onde houver ódio que eu levo amor, e houver ofensa que eu levo perdão, e houver discórdia que eu levo união, e onde houver dúvida que eu levo a fé, e onde houver erro que eu levo a verdade, e desespero que eu levo a esperança, e houver tristeza que eu levo a alegria, e onde houver trevas que eu levo a luz. Fazei, Senhor, que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, e amar que ser amado. Senhor Jesus, Senhor Jesus, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Senhor Jesus, fazei de mim um instrumento da vossa paz, pois é dando que se recebe e é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se renasce para a vida. Segunda estação. Jesus, traído por Judas, é preso. Nós vos adoramos e bendizemos, ó Jesus, que remistes o mundo pela vossa Santa Cruz. Ainda Jesus estava a falar quando chegou Judas, um dos 12 discípulos. Trazia com ele muita gente armada de espadas e paus. Tinham sido mandados pelos chefes dos sacerdotes e pelos anciãos do povo. O traidor combinara com eles o seguinte sinal: aquele a quem eu cumprimentar com um beijo é ele. Prenderam-no. Logo que Judas chegou ao pé de Jesus, disse-lhe: Olá, mestre, e deu-lhe um beijo. Jesus questionou: Amigo, que viestes cá fazer? Então os homens avançaram, deitaram a mão a Jesus e prenderam-no. Diz que Júlio César deixou de se defender dos golpes dos seus assassinos quando descobriu que um deles era um familiar e pronunciou a famosa frase: Também tu, Brutus, meu filho. Desde pequenos aprendemos a confiar nas pessoas que nos amam ou que nos consideram amigos, e ninguém está preparado para ser magoado ou traído pelas pessoas a quem abrimos nosso coração. A paixão de Cristo começa com esta dor cruel que envolve ser traído por um amigo, por um Deus, como diz o Salmo 55. O beijo de Judas passou a ser considerado para sempre um exemplo de hipocrisia e falsidade. Não teria sido suficiente outro tipo de sinal? Por vezes somos assim. Quando causamos o mal, fazemos-lo conscientemente. Quantos beijos de Judas se repetem na atualidade? As promessas que são feitas aos mais pobres, uma e outra vez esquecidas ou traídas. As mentiras e as calúnias justificadas de qualquer maneira. As ajudas prometidas logo negadas. A falta de acolhimento aos refugiados e fugitivos. Não se ria. Jesus tinha 12 discípulos, mas apenas 3 o acompanharam nessa noite. E apesar de ter sido Judas a entregar Jesus, Pedro, por exemplo, negou-o por 3 vezes. Em que momentos rejeitas ou negas Jesus? E depois, como te sentes? Existem na tua vida beijos de Judas? Ou seja, hipocrisias ou falsos? Se sim, quais foram os piores? E é difícil para ti reconhecê-los ou pedir perdão?
Perdoa-me, Senhor, às vezes esqueço que daí olhas por nós e não me lembro de parar e ouvir a voz. Ando num mundo em que não sinto, em que me escondo e em que minto, fico menor. Ajuda-me, Senhor, a ver a esperança quando a volta tudo é dor, a ganhar força e a voltar a acreditar. Eu já perdi a confiança, já não sou mais uma criança, não sei sonhar. Perdoa-me, Senhor, por fechar a minha mão sem a estender, por não lembrar que devo dar sem receber. Em vez de sim te digo não, por isso peço o teu perdão, Senhor. Terceira estação. Jesus é condenado pelo Sinédrio. Nós vos adoramos e bendizemos, ó Jesus. Que remistes o mundo pela vossa santa cruz. Os chefes dos sacerdotes e todos os outros membros do tribunal procuravam uma prova contra Jesus, para o condenarem à morte, mas não conseguiam. Então o sumo sacerdote pôs-se de pé no meio do tribunal e interrogou Jesus desta forma: Não respondes nada? Que acusações são estas que fazem contra ti? Mas Jesus continuava calado e nada respondia. O sumo sacerdote tornou a perguntar-lhe: És tu o Cristo, o Filho de Deus bendito? E Jesus disse: Sim, sou eu. Hão de ver o Filho do Homem à direita de Deus Todo-Poderoso e chegar sobre as nuvens do céu. Ao ouvir isto, o sumo sacerdote rasgou a roupa em sinal de protesto e disse: Para que precisamos de mais testemunhas? Ouviram esta blasfémia? Que vos parece? Todo o tribunal decidiu que Jesus devia ser condenado à morte. O evangelista Marcos diz que os membros do Sinédrio procuravam um motivo contra Jesus para o condenar à morte e, por isso, não o queriam ouvir nem julgar com justiça, porque já o haviam sentenciado. Na história da humanidade, esta realidade é frequente. Um bom exemplo é uma canção bem conhecida do canadiano Leonard Cohen, Everybody Knows. Todos sabem que os outros estão viciados, todos jogam com figas, todos sabem que os bons foram vencidos, todos sabem que a luta foi viciada, é assim que funciona e todos sabem disso. Antes da decisão premeditada e traiçoeira desses juízes, destaca-se a dignidade do silêncio de Jesus. Mas Jesus continuava calado e nada respondia. O silêncio de Jesus não era por cobardia, porque quando teve de falar, ele disse: Sim, eu sou o Messias. Vemos assim que Jesus mostra coerência e dignidade quando está em silêncio e quando fala. Por outro lado,
No sumo sacerdote tudo parece falso, incluindo o gesto teatral de rasgar as vestes de Jesus e também as palavras que acompanham o gesto. Para que precisamos de mais testemunhas? Como se em algum momento tivesse sido necessário. Como dizia Leonard Cohen na canção, é assim que funciona o nosso mundo. Na nossa vida, há momentos em que temos silêncios culpados, ou cúmplices, ou palavras vazias. Em que momentos estás tu em silêncio ou falas? E, nestes momentos, ages como Jesus ou como os membros do Sinédrio? Julgas os outros sem misericórdia? Condenas os outros sem os escutares? Quanto esperei este momento, quanto esperei que estivesses aqui, quanto esperei que me falasses, quanto esperei que viesses a mim. Sei bem o que tens vivido, sei bem porque tens chorado. Eu sei o que tens sofrido. Sempre estive a teu lado. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Olha para a cruz, é a minha maior prova. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Foi por ti, só por ti, porque te amo. Ninguém te ama como eu. Quarta estação. Jesus é negado por Pedro. Nós vos adoramos e bendizemos, ó Jesus. Que remistes o mundo pela vossa santa cruz. Eles prenderam Jesus e levaram-no à casa do chefe dos sacerdotes. Pedro seguia-o à distância. Alguns acenderam uma fogueira. No meio do pátio estavam sentados em volta para se aquecerem. Pedro sentou-se também entre eles. A certa altura, uma criada que o viu sentado junto da fogueira pôs-se a olhar para ele. Este também lá estava com ele. Mas Pedro negou: Eu não conheço mulher. Pouco depois, outro criado viu e exclamou: Tu também és um deles. Porém, Pedro respondeu: Ó homem, não sou. Daí, por cerca de 1 hora, apareceu outro que insistiu: Não há dúvida que este estava com ele, porque também é da Galileia. E Pedro reafirmou: Ó homem, não sei de que estás a falar.
Ainda ele estava a proferir estas palavras quando um galo cantou. O Senhor então voltou-se, olhou para Pedro, que se lembrou do que ele lhe disse. Não cantará hoje o galo sem que me tenhas negado 3 vezes. Então Pedro saiu dali e chorou amargamente. Junto aos muros de Jerusalém, encontra-se a igreja de São Pedro em Galecantu, que era então a casa de Caifás. Lá, no pátio de entrada, Pedro negou Jesus 3 vezes. Há um quadro no interior da igreja atual que reflete esta cena narrada por Lucas. O Senhor então voltou-se, olhou para Pedro, que se lembrou do que lhe disse. Não cantará hoje o galo sem que me tenhas negado 3 vezes. Quão intenso seria esse olhar de Jesus? O que viu Pedro nos olhos de Jesus? Teria sido decepção ou tristeza pela negação do seu amigo íntimo que comia o mesmo pão? Apesar desta negação, Pedro não permaneceu na angústia de ter pecado. Saindo, ele chorou amargamente. Foram certamente estas as lágrimas de arrependimento que o salvaram como um discípulo de Jesus. Como deveria ser a igreja e o cristão de hoje para sustentar o olhar de Jesus sem ter que chorar de vergonha como Pedro. O que negas tu a Jesus? O que te diria agora o olhar fixo de Jesus? Em que situação te encontraria? Olha para Jesus, em silêncio, e diz-lhe o que se passa no teu íntimo. As alegrias, a angústia, as preocupações. Quinta estação. Jesus é julgado por Pilatos. Nós vos adoramos e bendizemos, ó Jesus, que remetes o mundo pela vossa santa cruz. Disse-lhes Pilatos: mas que mal ele fez? Eles, porém, gritaram com mais veemência: crucifica-o! Pilatos, então, querendo contentar a multidão, soltou-lhes Barrabás e, depois de mandar açoitar Jesus, entregou-o para que fosse crucificado.
Pilatos é um funcionário com experiência e, por isso, é duro e cruel quando necessário. De facto, 7 anos depois, ele será destituído por realizar um massacre de samaritanos no Monte Garizim. No entanto, só por ver Jesus, entende que o profeta Nazareno é pacífico e não reivindica nenhum poder político. Aliás, dizem que a sua esposa já o havia avisado: não condenes este inocente. É por isso que Pilatos exclama: mas que mal fazê-lo. Ainda assim, Pilatos era político e preferia satisfazer as pessoas em vez de fazer justiça de acordo com a sua consciência. Como tantas vezes acontece, quantas pessoas inocentes foram sacrificadas no altar da conveniência política e na preservação do status quo? A prova desta verdade é a preferência do povo judeu por Barrabás ao invés de Jesus. Quantas vezes preferimos o mal ao bem, mesmo quando o neguemos de boca? Ages de forma consciente quando tens de ajudar? Procuras não prejudicar as pessoas? Ou antes, segues a maioria marginalizando ou discriminando por conveniência? Responde com sinceridade. No teu dia a dia, a quem preferes? Jesus ou Barrabás? Mas que descanso é viver a morrer todos os dias por ir contra o próprio querer, esquecer o que se cria e querer o que Deus quer. Queira eu o que Deus quer. Sexta estação. Jesus é torturado e coroado de espinhos. Nós vos adoramos e bendizemos, ó Jesus, que remistes o mundo pela vossa santa cruz. Puseram sobre ele uma capa vermelha, colocaram-lhe na cabeça uma coroa de espinhos entrançados e começaram a saudá-lo. Viva o Rei dos Judeus! Ao mesmo tempo batiam-lhe com uma vara na cabeça, cuspiam-lhe e punham-se de joelhos diante dele, como se estivessem a adorá-lo. Há em Jerusalém um percurso da Via Sacra que foi originalmente percorrido por Jesus, onde se passa pelo local onde os prisioneiros permaneciam sob tortura, na noite anterior ao dia em que seriam crucificados. À porta de entrada, lê-se a seguinte inscrição em latim: Vós, que passais por esta rua, olhai e vede se alguém terá sofrido uma dor tão grande quanto a minha. Foi também nesse local que decorreu a cena descrita no Evangelho, na qual Jesus é flagelado, açoitado e coroado de espinhos. É perceptível que a noção de diversão dos soldados romanos consistia em torturar e humilhar os condenados à morte. Uma parte da tortura sofrida por Jesus foi na base da humilhação e do escárnio. Nós, os cristãos,
somos convidados a ser mais civilizados e não desprezarmos os outros, a não usarmos as redes sociais para manchar a honra das pessoas, a não fazer bullying, a não desconsiderar aqueles que têm deficiências físicas ou que fogem ao normal. Ou será que não o fazemos demasiadas vezes? Alguma vez magoaste alguém por diversão? Pediste perdão? Intervieste quando alguém sofreu algum tipo de abuso? Qual a tua postura perante os outros? És irónico? Desprezas ou gozas? Tens consciência que Jesus sofreu por cada um de nós? Perdoa, Senhor, o nosso dia, a ausência de gestos corajosos, a fraqueza dos atos consentidos, a vida nos momentos mal amados. Perdoa o espaço que te não demos. Perdoa porque não nos libertamos. Perdoa as correntes que pusemos em ti, Senhor, porque não usamos. Contudo, faz-nos sentir. Perdoar é esquecer a antiga guerra e partindo recomeçar de novo, como o sol que sempre beija a terra. Sétima estação. Jesus é carregado na cruz. Nós os adoramos e bendizemos, ó Jesus, que remistes o mundo pela vossa santa cruz. Depois de troçarem dele, tiraram-lhe a capa vermelha e tornaram a pôr-lhe a sua roupa. Por fim, levaram Jesus dali para o crucificarem. A Jesus deram-lhe uma cruz. Não foi ele que a escolheu. As cruzes que se assemelham a Jesus não são eleitas. São impostas. São as que vêm sem nós as procurarmos. E existem tantas cruzes hoje. A cruz da exclusão, a da pobreza, a do desprezo, a da discriminação e a da falta de amor. Sobre este ponto, escreve o Papa Francisco no Evangelii Gaudium, que devemos estar vigilantes para as descobrir e não permanecer de braços cruzados. É indispensável prestar atenção para estas novas formas de pobreza e fragilidade que nos cercam, onde somos chamados a reconhecer o Cristo sofredor, ainda que, aparentemente, não nos traga benefícios imediatos e tangíveis, tais como os sem-abrigo, os toxicodependentes, os refugiados, os povos indígenas, os idosos, cada vez mais sós e abandonados, etc. E aqueles que carregam estas cruzes impostas têm muito que nos ensinar. Além de participar nos censos,
fidei, nas suas próprias dores, eles conhecem o sofrimento de Cristo. E por isso é necessário que todos nos deixemos evangelizar por estas dores. Assim, somos chamados a descobrir Cristo nelas, para dar a nossa voz às suas causas, mas também para seus amigos, para as ouvir, para as interpretar e reconhecer a misericórdia e sabedoria que Deus quer comunicar através delas. Por outro lado, há vezes em que vamos apenas as nossas cruzes e menos queixamos, e não as que impomos aos outros. É uma escola, Isto deve levar a própria cruz para superar o egoísmo e o narcisismo, de a carregar sem a procurar e de a carregar sem impor aos outros. Achas que descobres Jesus naqueles que hoje carregam as cruzes impostas pela pobreza, pela exclusão? Se não, onde pensas que estão? Prestas atenção à voz dos crucificados de hoje? Que tipo de cruzes preferes? As cruzes desejadas e escolhidas ou as que impões aos outros? Achas que descobres Jesus naqueles que hoje carregam as cruzes impostas pela pobreza e pela exclusão? Se não, onde pensas que estão? Prestas atenção à voz dos crucificados de hoje? Que tipo de cruzes preferes? As cruzes desejadas e escolhidas ou as que impões aos outros? Mostra-me, Senhor, os teus caminhos, para que eu queira fazer só o que for a tua vontade. Oitava estação. Jesus é ajudado pelo Sirineu a levar a cruz. Nós vos adoramos e bendizemos, ó Jesus, que remistes o mundo pela vossa santa cruz. No caminho encontraram o homem que vinha do campo e obrigaram-no a levar a cruz de Jesus. Chamava-se Simão Sirineu e era pai de Alexandre e de Rufo. Passava por ali e impuseram-lhe a cruz de Jesus. Também as nossas vidas estão cheias de passava por aí e, apesar de Simão ter sido obrigado a carregar esta cruz, no fim foi o único a dar uma mão a Jesus no caminho que este fazia para a cruz. Hoje não faltam sireneus que ajudam os outros, uns porque são obrigados e outros porque passavam por ali, que no fim acabam por levar as cruzes dos crucificados do nosso mundo e tocam assim, sem saber, na carne sofredora de Cristo. Da mesma forma que na sexta estação falávamos da existência de pessoas que têm prazer em magoar e torturar os outros,
Também existem pessoas que são voluntárias. Recordo repetidamente ter ouvido na minha infância a frase: a oração contínua das monjas de clausura são uma espécie de para-raios que salva o mundo do apocalipse. Também a ação de tantos voluntários e voluntárias, sireneus e sireneias de hoje, são o segundo para-raios que humaniza e cuida do nosso mundo. Dizia Talmud no filme A Lista de Schindler: quem salva uma vida, salva o mundo inteiro. Tens sido um sirineu ou uma sirineia por obrigação ou por iniciativa? Ajudas a levar ou a suportar as cruzes? Crês que se Jesus te pede algo mais no teu compromisso social? O que seria? Tens consciência de que Jesus necessita da tua ajuda para levar com ele as cruzes de hoje em dia? Grita mesmo no nada. Experienciei a loucura da solidão das trevas. Sabia-te presente. Sabia-te paciente. Por ti eu quero ser só da terra. Por ti eu quero ser luz do mundo. Percebi que sem ti não sou eu. Descobri que contigo posso ser eu. Nona estação. Jesus encontra-se com as mulheres de Jerusalém. Nós vos adoramos e bendizemos, ó Jesus. Que remistes o mundo pela vossa Santa Cruz. Ia também uma grande multidão, em que se viam algumas mulheres que choravam e se lamentavam por causa dele. Jesus voltou-se e disse-lhes: mulheres de Jerusalém, não chorem por mim. Chorem antes pelas vossas vidas e pelos vossos filhos. Estas mulheres de Jerusalém lembram-me da situação que aconteceu na viagem às Filipinas do Papa Francisco em janeiro de 2015. Uma menina de 12 anos, Glisele, que tinha sido raptada quando era pequena e explorada, entre soluços lhe perguntou: por que é que Deus permite estas coisas se as crianças não são culpadas? Por que é que são poucas as pessoas que nos ajudam? Recomendo que vejas o abraço impressionante que o Papa deu a esta criança e a resposta improvisada. Só quando somos capazes de chorar perante a tua pergunta, por que é que sofrem as crianças, é que podemos entender alguma coisa. Existe em nós uma compaixão mundana que não nos serve de nada. Uma compaixão que, no máximo, nos impele a pôr a mão no bolso e a tirar uma moeda e a dar uma esmola. Se Cristo tivesse tido esta compaixão, teria passado ao lado, curado 3 ou 4 e voltado para o
Pai. Somente quando Cristo foi capaz de chorar é que Ele compreendeu as nossas dificuldades. Ao mundo de hoje falta-lhe essa capacidade de chorar. Choram os marginalizados ou deixados de parte. Mas aqueles que levam uma vida mais ou menos confortável têm mais dificuldade em chorar. Certas realidades da vida só podem ser vistas com os olhos limpos pelas lágrimas. Eu aprendo a chorar quando vejo uma criança faminta, ou uma criança drogada na rua, ou uma criança que não tem casa, ou uma criança abusada ou usada pela sociedade como escrava. Ou choro porque sou caprichoso por não ver as minhas vontades satisfeitas. Aprendamos hoje a chorar como aquela menina que chorou ao fazer aquela grande pergunta ao Papa Francisco. E a grande resposta que nós podemos dar é aprender a chorar. Jesus chorou pelo amigo morto, chorou no seu coração pela família que perdeu a sua filha, chorou pela mãe viúva que ia enterrar o seu filho e chorou quando viu a multidão perdida como uma ovelha sem pastor. Se não aprendes a chorar, não és um bom cristão. Que a nossa resposta seja o silêncio ou a palavra que nasce das lágrimas. Não tenhas medo de chorar. E tu, já aprendeste a chorar como aquelas mulheres em Jerusalém ou como o Papa Francisco descreve? Choras apenas pelos teus problemas ou consegues chorar pelo sofrimento dos outros? E essas lágrimas levam-te a agir? Oh Senhor, que difícil é falar quando choramos, quando a alma não tem força, quando não podemos ver a beleza que tu entregas em cada amanhecer. Oh Senhor, dá-me forças para poder encontrar-te e ver-te em cada gesto, em cada coisa desta terra que tu desenhaste só para mim. Oh Senhor, se eu preciso da tua mão, do abraço deste amigo que não está, dá-me a luz à minha alma tão cansada.
10ª estação. Jesus é crucificado. Em seguida, nós vos adoramos e bendizemos, ó Jesus, que remiste o mundo pela vossa santa cruz. Em seguida, pregaram-no numa cruz, repartiram a sua roupa, tirando a sorte para ver o que cabia a cada um. A frase de Marcos é rude, lapidar e chocante, porque é breve ao descrever factos tão duros. Ele foi crucificado e despojado das suas roupas. O que interessava aos soldados era saber o que seria atribuído a cada um. Na realidade, a sua intenção era matar Jesus, mas também humilhá-lo, como reflete a pintura, o espólio de El Greco, exposto na Catedral de Toledo. O jesuíta Inácio Lacúria, assassinado em 1989 em conjunto com outros companheiros jesuítas e 2 mulheres, costumava dizer que Jesus subiu à cruz para que mais ninguém fosse crucificado. E aqueles que agora contemplam com tristeza Jesus crucificado devem comprometer-se a tirar da cruz os podres e os povos crucificados. E por infelicidade, há inúmeros homens e mulheres crucificados ao longo da história. Sobre esta realidade falou o estudioso romeno Mircea Eliade, apelidando-a de "o terror da história", para se referir ao número de vítimas que foram e continuam a ser martirizadas, todas as vezes que se provoca a existência de uma nova vítima. Também se crucifica Jesus, e por isso é importante não nos esquecermos delas. Também tu crucificas ou destróis simbolicamente as pessoas com os teus comentários, murmúrios e indiferença? Lembra-te e reza a partir de agora por elas. O que acham que podemos fazer para tirar da cruz os crucificados de hoje? Vem, Senhor, ensina-me a rezar. Vem, Senhor, ensina-me a esperar. Quero ter uma razão para viver, algo em que acreditar. Eu só quero amar a ti, Senhor. Sei, Senhor, que um dia tu virás a este mundo que te pede amor e paz. Construir algo que a todos trará a alegria de sentir que esta vida mudará. Então saberei qual o caminho a seguir e encontrarei a razão de existir.
11ª estação. Jesus promete o seu reino ao bom ladrão. Nós vos adoramos e bendizemos, ó Jesus, que remistes o mundo pela vossa Santa Cruz. Um dos criminosos crucificados insultava-o assim: então não és tu o Messias? Salva-te a ti mesmo e a nós. Mas o outro repreendia-o: não tens temor a Deus? Tu que estás a sofrer a mesma condenação? Nós estamos aqui a pagar o justo castigo pelos atos que temos praticado. Mas este não fez nada de mal. E pediu a Jesus: lembra-te de mim quando chegares ao teu reino. Um teólogo evangélico definiu Jesus como o homem para os outros. Nesta cena vemos que até o último momento da sua vida, Jesus é verdadeiramente o homem para os outros. Apesar do sofrimento agoniante, dado que os crucificados morriam de asfixia no meio de uma angústia terrível, teve tempo para pensar não em si, mas em servir o último pedido de um dos seus favoritos, os pecadores. Porque não são os que têm saúde que precisam de médicos, mas os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores. Os adeptos de futebol dizem que o jogo dura até o último minuto e que há sempre uma última oportunidade para marcar. E foi o que aconteceu com este criminoso, que a tradição cristã chamou de o bom ladrão. Jesus, o Pai através dele, dá-nos sempre novas oportunidades, porque é imensamente misericordioso. Como é reconfortante saber que Deus é assim. Já és um homem ou mulher para os outros. O que ainda te falta? Pede agora a Jesus para te ajudar a tornar num ou numa. Confias na misericórdia e no perdão de Deus? Suspira pelas águas, assim suspira minha alma, Espírito de Deus, oh, enche-me, Espírito, enche-me, Espírito, enche-me, Espírito de Deus. Décima segunda estação. Jesus na cruz, a mãe e o discípulo. Nós vos adoramos e bendizemos, ó Jesus, que remistes o mundo pela vossa Santa Cruz. Jesus viu a sua mãe e junto dela o discípulo que ele amava. E disse à sua mãe: mulher, aí tens o teu filho. Depois disse ao discípulo: aí tens a tua mãe. E desde esse momento, aquele discípulo recebeu em sua casa.
Maria, quando foi com José apresentar Jesus recém-nascido no templo em Jerusalém, tinha ouvido de Simeão dizer que ele seria um sinal de contradição, e a ti, uma espada trespassara a tua alma. Naquele momento, ao pé da cruz, esta profecia era cumprida, mas ela estava lá, ao lado do seu filho, no momento mais difícil, quando devia estar. Para São João, é assim que a igreja nasce, da cruz de Jesus, e ali está o único discípulo que não fugiu na noite da prisão, o chamado discípulo amado. E Maria, a melhor discípula de seu filho, que foi guardando no seu coração a evolução e o crescimento humano e espiritual de Jesus e que agora corre ao seu encontro. Jesus pede à sua mãe um último favor: ver no jovem discípulo um novo filho, e ela aceitara, como sempre o fez desde o primeiro sim a Deus. Sabes como é estar perto quando as pessoas precisam de ti? Quando as coisas ficam muito más ou surgem dúvidas? Esta passagem é principal ao considerar Maria como mãe da Igreja. Que posição tem ela na tua vida? Consideras isso apenas como uma fonte de favores ou como um exemplo quando vives até a fé e a confiança de Deus? Minha mãe, um dia perguntaste se sabia o que era o amor. Mas quem sou eu para te responder? Para te responder. Pouco sei sobre o amor. Não sei se muda a vida ou se lhe dá cor, mas tenho a certeza no meu coração, no meu coração. Nunca soube ninguém amar como amavas o teu filho, minha mãe. Nunca soube ninguém amar como amavas o teu filho, minha mãe. Décima terceira estação. Jesus morre na cruz. Nós os adoramos e bendizemos, ó Jesus.
que remistes o mundo pela vossa Santa Cruz. A partir do meio-dia, toda a terra ficou às escuras até às 3 horas da tarde. Foi então que Jesus exclamou com voz forte: Eli, Eli, lama sabachthani, que traduzido quer dizer: meu Deus, por que me abandonaste? E alguns dos presentes, ao ouvirem-no, diziam: olhem, está a chamar por Elias. Então um homem foi a correr, molhou uma esponja em vinagre, pô-la na ponta de uma vara, chegou-lhe à boca de Jesus e disse: deixem lá, vamos a ver se Elias o vem tirar da cruz. Mas Jesus deu um grande grito e morreu. Então a cortina do templo rasgou-se ao meio, de alto a baixo. O oficial do exército romano, que estava em frente da cruz, vendo como Jesus morreu, exclamou: este homem era realmente o Filho de Deus. Lembro-me de uma frase que me impressionou muito no primeiro livro que li sobre Cristologia, há muitos anos. A cruz é por vezes apresentada como um sinal de resignação, quando, na verdade, Jesus morreu na cruz como resultado de nunca se ter resignado. O evangelista Marcos destaca nitidamente que a morte de Jesus não foi uma farsa. Às vezes, ouve-se dizer, como já sabia que ia ressuscitar, não estava muito angustiado. Essa ideia é falsa, porque Jesus morre sentindo-se abandonado e com um forte grito. Quando Deus se entrega, falo de verdade. Marcos acrescenta 2 detalhes importantes. Essa humanidade entregue e esmagada de Jesus é o novo lugar de encontro com Deus. É por isso que nos dizem que, então, a cortina do templo rasgou-se ao meio, de alto a baixo, porque terminou a sua função. É a primeira confissão de fé sobre a identidade de Jesus. Dá um estrangeiro que aparentemente não era religioso, o oficial romano encarregado da sua execução. Se te abres e reconheces e aceitas a salvação manifestada em Jesus, não importa quem tu és ou de onde vens. A melhor coisa nesta altura seria não falar ou pensar muito. Contempla em silêncio o que Jesus fez por ti e agradece. Qual é o teu nível de dedicação para as pessoas que encontras no teu caminho da vida?
14ª estação. Jesus é colocado no sepulcro. Nós vos adoramos e bendizemos, ó Jesus, que remistes o mundo pela vossa santa cruz. Ao cair da noite, na altura da preparação do sábado, isto é, na sexta-feira à tardinha, apareceu José de Arimateia. Era um conselheiro muito respeitado que também esperava a vinda do reino de Deus. Encheu-se de coragem, foi ter com Pilatos e pediu-lhe o corpo de Jesus. Pilatos ficou admirado ao ouvir que Jesus já tinha morrido e mandou chamar o oficial para lhe perguntar se tinha sido há muito tempo. Depois de o oficial o ter informado, Pilatos entregou o corpo de Jesus a José de Arimateia. Este foi despregá-lo da cruz e envolveu-o num lençol de linho que tinha comprado. Depois sepultou-o num túmulo escavado na rocha e rodou uma grande pedra para tapar a entrada. Quando se entra na Basílica de Santo Sepulcro, em Jerusalém, onde o Calvário e o sepulcro de Jesus foram construídos, a primeira coisa que se encontra é uma laje grande e gasta e algumas pessoas que rezam ao lado dela, muitas vezes com as mãos sobre a pedra. Essa laje lembra o lugar onde colocaram o corpo sem vida de Jesus depois de ter sido retirado da cruz. Ali seria embrulhado num lençol. Decorria aí a cena imortalizada pelo grande Miguel Ângelo, a Piedade, em que Maria segura o seu filho morto nos braços. O que te aconteceu, Jesus? Por que te arriscas tanto? Valia a pena dares a tua vida? Dizem os primeiros credos cristãos, recolhidos por São Paulo no capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios, que Jesus foi crucificado, morto e sepultado. É uma maneira de dizer que a morte de Jesus foi muito real, que tudo foi muito sério e não há como voltar atrás. No Sábado Santo, o dia em que Cristo está no sepulcro, nenhuma Eucaristia é celebrada e a liturgia é tremendamente sóbria. É um dia de silêncio, de assimilar o que aconteceu, de como Jesus nos amou até ao fim. O que dirias a Maria enquanto ela segurava o corpo sem vida de Jesus nos seus braços? Dilo agora. Tens medo nesse clima de estar a morrer? Que esperanças e ilusões tens enterrado ao longo do tempo?
mim, teu olhar. Foi então que eu comecei com alegria a rezar. 15ª estação. Não está aqui, ressuscitou. Depois de passar o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, e Salomé compraram perfumes para irem pôr no corpo de Jesus. No domingo de manhã, ao nascer do sol, foram ao sepulcro. Pelo caminho diziam entre si: quem nos há de retirar a pedra da entrada do túmulo? É que a pedra era enorme. Mas quando lá chegaram, viram que já tinha sido retirada. Ao entrarem no túmulo, viram lá dentro, sentado à direita, um jovem vestido de branco, e ficaram muito assustadas. Mas ele disse-lhes: não se assustem. Vêm procurar Jesus de Nazaré, que foi crucificado. Ele ressuscitou. Já não está aqui. Vejam o lugar onde o tinham posto. Vão avisar Pedro e os outros discípulos e digam-lhes: ele vai à vossa frente para a Galileia. Lá o hão de ver, como ele vos tinha dito. Este evento inesperado abala Maria Madalena e as outras mulheres. Elas vão perfumar o corpo morto de Jesus, com todo o carinho do mundo e também com a maior tristeza. Mas ele não está aqui, ressuscitou. Afinal, Deus não havia abandonado o seu filho. Há uma vida nova, diferente, transformada e gloriosa para Jesus e para todos nós. Para te reencontrares com ele, deves ir à Galileia, para o lugar onde o conheceram e começaram a seguir, para o lugar da vida cotidiana. O cristianismo, que nasce da ressurreição, vive-se seguindo Jesus, que é constituído pela ação do Espírito como Senhor da vida e da história. Por isso, a Via Sacra não poderia terminar na 14ª estação, porque nas palavras do Papa Francisco, os cristãos não podem ser pessoas da Quaresma sem Páscoa. Com a Páscoa chega a verdadeira alegria e com o Papa Francisco pedimos e convidamos, porque não entramos também nesse rio de alegria? Onde procuras o ressuscitado? Já experimentaste que não está aqui? Que espera por ti na Galileia? Vives a fé como seguimento de Jesus em plena alegria? Deus está aqui, tão certo como o ar que respiro, tão certo como o amanhã que se levanta, tão certo como este canto que podes ouvir, tu podes sentir movendo-se por entre os ramos, tu podes ouvir cantando conosco aqui, tu podes levar quando por esta porta saias, tu podes guardar para sempre no teu coração.
queridos irmãos, fizemos este percurso da Via Sacra e foram vários os olhares que se cruzaram com o olhar de Jesus durante este caminho ali naquela terra por onde Jesus passou. Foram os olhares dos discípulos que se afastaram de Jesus com medo, foi o olhar de Judas que o traiu e se arrependeu e não conseguiu acolher este perdão e esta misericórdia de Jesus. Foi o olhar de Pedro, que também o traiu, mas deixou-se olhar também por Jesus. Foram os olhares das autoridades dos judeus, das autoridades romanas, os olhares das mulheres, que, cheios de lágrima, lamentavam aquilo que estava a acontecer, e Jesus, com o seu olhar, consola-as. É o olhar da mãe de Jesus, de Maria, nossa mãe também, que ao seu lado tem o discípulo amado e que nos é entregue como mãe ao contemplar o seu filho na cruz. E são os olhares dos ladrões que estão ao lado de Jesus e que um consegue ver mais além do que apenas um crucificado e um curandeiro que andou pela Galileia e que podia também servir-se dos seus poderes para curar agora e para os salvar. E principalmente este olhar do Pai para Jesus, não é? Que está silencioso, mas que está presente. Por isso nós cantávamos no final, Deus está aqui. E o Senhor está aqui em cada momento da história para continuar a olhar por cada um de nós. São poucos os olhares que se vão cruzar connosco, com o nosso olhar, durante estes dias, porque não vamos percorrer as ruas aqui da nossa paróquia. Mas, no entanto, o olhar de Deus continuará sempre a solicitar que nos aproximemos dele, não é? E a pedir que nos aproximemos com o nosso olhar também de tanta gente que neste momento se calhar está sozinha, está desesperada, está sem sentido para a sua vida, numa angústia, e o Senhor hoje convida-nos a isto, a podermos ser o olhar de Deus para estas pessoas. Se calhar um olhar que silencioso também, um olhar a partir da nossa casa, mas que saibamos nós consolar a partir desta intimidade com Jesus. Depois também perceber uma coisa, que Jesus podia ter feito tudo isto de outra forma. Podia ter feito de outra forma. Naquele momento em que Jesus está ali na agonia, antes de começar todo este processo da Via Sacra, ele tem uma luta, tem um combate, não é? E neste combate diz, Pai, se é possível, afasta tudo isto de mim. Afasta tudo isto, que se for possível que eu não tenha de passar pelo sofrimento, pela cruz, se for possível, afasta de mim este cálice. Mas que seja feita a tua vontade, faça-se a tua vontade e não a minha. Porque se Jesus tivesse apenas chamado um exército celeste para destruir os soldados que o queriam prender, para mostrar aos discípulos que ele era de facto Deus e que podia tudo, teria sido impressionante. Mas, no entanto, ficaria apenas isso, não é? Era um Deus como os outros deuses que nós ouvimos na mitologia, que são muito fortes, muito poderosos, que têm poderes, que têm características específicas, e se calhar ficávamos a contemplar um Deus assim todo poderoso. Mas era bom para ele. O problema é que nós não temos poderes, não temos esses poderes de Deus, não é? E Jesus mostra-nos, e quis entrar na cruz precisamente para mostrar isto, que unidos a Ele todos podemos experimentar a vida de Deus em nós. E este poder que é o amor, este poder que é não vivermos para nós próprios, mas dar a vida pelos outros. E isso transforma o mundo. Naquele homem sozinho na cruz, que gritou e que morreu com este grito na boca, podemos ver cada um dos nossos sofrimentos, cada uma das nossas cruzes, cada uma das nossas perguntas que tantas vezes trazemos. Por isso, hoje peçamos ao Senhor para entrar nesta Semana Santa com este desejo de nos deixarmos olhar por Jesus e também de sermos o olhar de Jesus para outros. E podendo entrar nesta dinâmica da Páscoa, experimentarmos esta alegria, que Deus não nos abandona e que também sabemos isto, que com Cristo, aquela frase que temos tantas vezes ouvido para nos dar esperança, mas que é verdade, vai ficar tudo bem. Padre Hilário, queres dizer alguma coisa? Animar? Desta vez, de fato, é uma Via Sacra atípica,
atípica porque cada um está na sua casa. Isto também nos faz refletir e pensar que, afinal, estamos nas mãos de Deus, né? Nada depende de nós, né? Tudo depende de Deus, dos desígnios de Deus, né? Que é também a providência. A providência não como quando as coisas correm bem como nós pensamos, mas também quando as coisas correm da maneira que nós, de modo que nós não percebamos. Então esta é uma ocasião também para meditarmos sobre a cruz de Cristo, sobre cada estação que fomos meditando e dizer o que eu tenho feito pessoalmente ao longo desta peregrinação na Terra, né? Em relação aos irmãos e em relação a Cristo, o nosso Salvador. Continuemos então. Assim seja. Então, recebemos a bênção para continuar esta semana com o mesmo espírito com que acompanhámos Jesus nesta sua via sacra. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.